Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui novamente. O meu nome é André Nardi, eu sou responsável pela área de educação corporativa da Sampo, também sou professor na Sampo. Hoje nós estamos em mais um encontro aqui com a comunidade de parceiros, clientes, da educação corporativa da Sampo e decisores de recursos humanos e de outras áreas dos nossos parceiros, para falar sobre inteligência artificial, reskilling e o futuro do trabalho. O nosso convidado de hoje para falar desse tema, que é um tema que não é importante só para as organizações de forma geral, mas para a área de recursos humanos, que assume um papel muito importante, estratégico mesmo, nesses temas, né? Nós convidamos o Adriano Mussa, que é o diretor acadêmico e de inteligência artificial da Sampo, ele é reitor e sócio também. O Adriano tem uma formação muito interessante, ele se graduou em administração pela PUC, fez um mestrado em finanças na PUC também, tem um MBA em finanças pelo INSPER, fez o doutorado dele em finanças na FEA, da USP, e concluiu recentemente um pós-doutorado em inovação e educação pela Columbia University de Nova York, onde ele desenvolveu pesquisas sobre inteligência artificial aplicadas à educação e ao futuro do trabalho. Ele publicou uma série de artigos em revistas acadêmicas locais, nacionais e internacionais, e recentemente publicou um livro pela Sampo Editora sobre inteligência artificial. Ele tem uma longa experiência como professor em finanças, nos programas de pós-MBA e MBA da Sampo, e tem também uma experiência muito relevante em aplicação de inteligência artificial, não apenas nos programas, mas na atividade de educação de uma forma geral, em especial no LIT, que é a plataforma de democratização de ensino de qualidade da Sampo, que utiliza um conjunto de algoritmos e de ferramentas de inteligência artificial idealizados em grande parte pelo Adriano, liderados por ele nessa parte de inteligência artificial. Eu tive a honra de participar de uma parte desse programa de configuração de inteligência artificial do LIT com o Adriano. É um prazer ter ele aqui hoje. Além de tudo isso que eu falei, ele é um grande amigo. Tenho o prazer e a felicidade de trabalhar com ele há muitos anos aqui na Sampo. Aproveito agora para passar um pouco o desenho das nossas regras de como é que nós vamos funcionar hoje. A gente começou um pouquinho mais cedo, 5h30, estamos experimentando esse horário, talvez seja mais interessante. A ideia é que eu passe rapidamente a palavra ao Adriano, ele vai falar com a gente, expor um pouco das ideias dele sobre inteligência artificial, reskilling e o futuro do trabalho, por volta de 35 a 40 minutos, e em seguida ele vai responder as perguntas, aquelas que já foram enviadas, que foram várias, muito interessantes, aliás, a gente estava comentando um pouco antes de começarmos aqui, e também quem quiser colocar questões ou apresentar questões ao longo da explanação do Adriano, podem colocar no chat que fica do lado direito aqui da tela de vocês. É só clicar nesse duplo chevron que tem aqui, meio roxinho, vai aparecer o chat, vocês podem digitar aí e a gente vai responder, o Adriano vai responder as perguntas ao final da explanação dele. Então, sem mais, passo aí a palavra para o professor doutor Adriano Mussa. Prazer estar aqui com você, Adriano. Prazer é todo meu, André. Sempre um prazer. Estava fazendo as contas aqui, acho que a gente está trabalhando junto há mais de 7 anos, hein, André? Putz, é mesmo, hein? Que coisa, Adriano, muito legal. É um prazer mesmo, viu? É muito bom. É bom quando a gente tem a chance de trabalhar com quem a gente gosta e a gente admira ao mesmo tempo. Muito legal. É verdade, recíproco.
E Muito obrigado a obrigado. todos os participantes, né? A gente sabe que estamos aí num feriado meio esquisito, né? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente sabe que a concorrência que a gente tem de tempo é muito grande, então obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Bom, eu vou começar compartilhando aqui um slide de apoio, mas assim, como o André comentou, com o produto do meu pós-doutorado em Colômbia, eu escrevi um livro, que é um livro de inteligência artificial para pessoas de negócio, para pessoas que não são tecnológicas, que não são os programadores, os codificadores, após fazer um diagnóstico de que a gente tem muito pouco conhecimento do que de fato é AI no Brasil. Vou mostrar um pouquinho de alguns dados. Eu acho que a gente está ao mesmo tempo com uma enorme chance, uma enorme oportunidade de aprofundar. Eu prefiro ver como oportunidade e não como risco, né? Que são facetas da mesma moeda, e especialmente o livro trata de 3 grandes tópicos. O primeiro tópico é o que é AI, afinal de contas, explicado para pessoas de negócio. A segunda parte do livro é aonde que estão as oportunidades de AI para os negócios. E uma terceira parte é a que nós vamos trabalhar aqui, onde que estão os riscos e oportunidades para nós como indivíduos, para as pessoas, especialmente, que formam as organizações. Então, eu vou começar compartilhando aqui uma apresentaçãozinha. Vou esperar uns segundinhos até compartilhar. Pronto. Pessoal, quando a gente fala em inteligência artificial, reskilling, quando a gente fala em transformação digital, dilema da inovação, inovação disruptiva, AI, blockchain, IoT, cloud, eles normalmente nos geram 2 tipos de sensações. Eles nos geram risco e oportunidade, tanto para o nível organizacional como para o nível pessoal. Como organização, oportunidade para uma startup que inexistia há 6 meses de florescer e romper setores. Risco para uma empresa consolidada do setor, está vendo seu segmento ser rompido. Oportunidade para uma grande empresa de se reinventar, vejo num corporate venture, e mudar para se perpetuar mais 100, 200 anos no negócio. Para o indivíduo também. Risco, porque a gente pensa em empregos em risco, de termos nossos postos de trabalho ocupados por automação vinda de AI e sua turma, mas oportunidade também de deixarmos de fazer atividades tão repetitivas e de baixo nível de interação social para passarmos a fazer atividades que mais nos caracterizam como humanos, né? Atividades mais empáticas, com mais afeto, com mais carinho, com mais do que nos caracteriza como seres humanos de fato. Eu vou começar trazendo um pouquinho aqui um impacto nas organizações, e aí das organizações a gente já puxa rapidamente para as pessoas. Segundo a McKinsey, a inteligência artificial, e quando ele fala inteligência artificial, é inteligência artificial e sua turma, né? Inteligência artificial, IoT, blockchain, cloud, um pacote de tecnologias encabeçado por AI, vai dar 13 trilhões de dólares para a economia mundial. 13 trilhões é muita coisa. Significa um incremento de PIB da ordem de 14% a 16%. É muita coisa. A McKinsey foi estimar como que isso seria distribuído, ou já está sendo distribuído, entre empresas de um mesmo segmento. A entrada de dados aqui é fluxo de caixa, né? Medida mais concreta impossível. A McKinsey estima que os front-runners, né, os early adopters, aqueles que adotaram inicialmente, já adotaram a inteligência artificial, eles têm um desencaixe aqui no início, né, uma diminuição de caixa, típica dos investimentos em AI, mas a estimativa é que eles vão experimentar resultados muito fortes em geração de fluxo de caixa. É a famosa curva exponencial, né? A McKinsey estima que os followers, essa linha roxinha aqui, vão ficar esperando até o ponto em que os resultados dos frontrunners começam a aparecer
para decidir investir nessas tecnologias emergentes. Tem um desencaixe aqui, uma destruição de caixa mais barrigada, mas observem, pessoal, a perspectiva é que o ganho seja muito menor, mas muito menor do que os do frontrunner. Talvez seja uma das primeiras vezes em nossa história recente que a gente tem um follower, o seguidor, absorvendo tão pouco do resultado criado por uma tecnologia. Isso é típico da inteligência artificial, infelizmente. Inteligência artificial é muito jogo de um jogador só, né? O frontrunner, o que sai na frente. Temos aqui os laggards, né? Os lentos, a curvinha azul, que não vão investir em IA, nem no seu grupo, né, de tecnologias, e vão ter diminuição dos seus fluxos de caixa ou até extinção dos seus negócios. Excelente. Na mesma linha, vem a PwC e fala assim, olha, não serão 13, mas serão 15 trilhões de dólares, e a IA vai adicionar ao PIB mundial. Um fala 13, o outro fala 15, como nós todos sabemos, previsões foram feitas para dar errado, não é isso? Então, os dois estão errados, só que observem que eles caminham para o mesmo sentido, de muita geração de resultado vinda de IA. A McKinsey fez a distribuição desses valores em termos de empresas de um mesmo segmento. A PwC decidiu fazer a distribuição em regiões do planeta. A perspectiva deles é que a China, aqui na direita, sozinha, fique com 7 dos 15 tri. A América do Norte, especialmente Estados Unidos e um pouco de Canadá, com quase 4. A Europa, somando a parte norte com a parte sul, cerca de 2,5. Ásia desenvolvida, 1 tri. África, Oceania e outros da Ásia, 1 tri. E a perspectiva não é muito boa para a gente. É que para a América Latina ficaria apenas meio tri. Por que eu falo que isso não é uma perspectiva boa? Porque isso mudaria a configuração do PIB mundial. Porque crescer meio tri não é que isso respeita as proporções do PIB tal qual ela é hoje. Isso mudaria e nos tiraria certamente das 10, talvez das 12 maiores economias do mundo, ou seja, um impacto muito forte se concretizado. E os dois charts, os dois slides se conversam. Por que eles estimam que a China e os Estados Unidos absorverão a parte? Porque se AI é jogo de um jogador só, China e Estados Unidos já largaram na frente, tendem a absorver. Não acho que eu quero ser pessimista e não dá mais tempo. Eu acho que dá sim, mas nós precisamos acordar rápido, entender de fato o que é inteligência artificial, perder o medo e irmos com tudo. Inteligência artificial entrou em fase de implantação. Há 5 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com AI na St. Paul, a gente precisava, para AI, de recursos de fronteira, codificadores, aqueles que escrevem algoritmos, aqueles que estão em Harvard, em MIT, em Berkeley, em poucos lugares do planeta. Faz uns 5 anos que AI entrou em sua fase de implantação. Se entrou em implantação por causa de uma tecnologia chamada Deep Learning, se entrou em implantação, mudou o jogo. Não preciso mais daquele nível de recurso, eu preciso de um recurso bem mais acessível, capaz de customizar o algoritmo, adaptar. Existe muita AI as a Service. A IBM é um grande provedor de AI as a Service. Você não precisa saber fazer uma única linha de código para utilizar algumas boas ferramentas de AI. Então, por isso que a China está saindo na frente, porque implantar é com a China mesmo, não é isso? Ela é muito boa de implantação. Bom, mas AI não é só projeção, não é só coisa do futuro. Eu trouxe aqui as 10 maiores empresas em valor de mercado do mundo, em valor de bolsa, tá? Essas 4 primeiras que eu pus em roxo, depois essas 3 que eu pus em azul, são as que, na minha opinião, nos meus estudos, elas são baseadas em AI. Não é que elas utilizam AI. Elas são baseadas em. Poxa, não significa que Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, Johnson & Johnson, China Unicom, não usem AI.
é que, na minha opinião, elas não são baseadas em AI. Observem que as baseadas em AI são 7 de 10. Se eu conseguisse, se eu continuasse essa lista, pegasse mais 10, mais 20, continuaríamos com uma série de empresas que estão com muita força na inteligência artificial. E não é à toa que países aqui são todas Estados Unidos e China. As coisas se conversam, né? Por isso que a PwC estima que boa parte ficará, né, do valor com essas duas regiões do planeta. Bom, dito isso, a pergunta que fica é, mas espera aí, por que a AI cria tanto valor, né? Ela cria valor como toda e qualquer outra tecnologia para o mundo dos negócios, porque ela gera automação. Só que ela gera automação sem precedentes, né? A questão que fica é, entendi, ela gera automação. Será que a nossa economia se adapta? Como se adaptou outrora? Na Revolução Industrial se adaptou, né? Como que se adaptou? Ela seguiu um ciclo. Quer ver? Deixa eu tirar um segundo aqui. Ela seguiu um ciclo. Qual foi o ciclo que ela seguiu? Automação reduz custo. Se reduz custo, pode reduzir preço. Se reduz preço, mais dinheiro na mão da população para comprar mais desse ou de outros produtos e serviços. Mais demanda por produto vai gerar mais oferta de produto. Mais oferta de produto e serviço, mais emprego. Opa, conseguimos equalizar, chegamos no emprego, resolvemos a questão. Isso foi o que aconteceu na Revolução Industrial. A pergunta que nós ficamos agora é, será que estamos em situação semelhante à que vivemos outrora e vamos ter uma adaptação acontecendo nesse ciclo que eu falei rapidamente? Olha, vou voltar aqui para o meu compartilhamento. Tudo indica que não, que nós não estamos diante da mesma realidade. Deixa eu explicar por quê. Primeiro, a Revolução Industrial trabalhou com um negócio chamado a de-skilling, né, que o americano chama de de-skilling. O que é o de-skilling? É desqualificação do trabalho, vamos pensar assim, né? Faz sentido. Pré-Revolução Industrial, tínhamos artesãos, produtores de sapato. Eles dominavam a produção de sapato de A a Z, altamente qualificado. Aí vem a Revolução Industrial e reduz nossos movimentos a pequenos movimentos repetitivos. Isso facilitou muito a vinda de trabalhadores do campo para a cidade, automaticamente empregados, né? Bom, e como nós vivemos na inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial não trabalha com de-skilling, não. Ela trabalha com upskilling, né? São tantas competências juntas que um profissional de AI tem que ter, que é estatística avançada, matemática, muito matemática probabilística, otimização, precisa entender de negócio, precisa entender de programação, é muita coisa só para um ser humano, não é isso? Para um único ser humano. Então é upskilling, estamos numa situação muito mais lenta de ajuste. Segunda diferença da Revolução Industrial para a era da AI agora. A Revolução Industrial automatizou tarefas manuais. A inteligência artificial automatiza tarefas manuais ou cognitivas, tanto faz. Não é bem esse, manual ou cognitiva, o driver da inteligência artificial. É outro driver. Ele automatiza qualquer tipo de atividade repetitiva, de baixo nível de criatividade exigido, e atividades com baixo nível de interação social. Tanto esse manual ou cognitivo. Boa parte dos nossos empregos do mundo, como nós conhecemos hoje, é pegar uma massa de dados, analisar quanti ou qualitativamente, né, na base de um empirismo ou com o uso de ferramentas, e tomar decisão. Poxa, AI, feliz ou infelizmente, é muito boa nisso, né? E é ativo. Então, assim, segunda característica que nos diferencia em termos de situação. A terceira é a velocidade. A Revolução Industrial levou algumas gerações, como todos nós sabemos, para se completar. A AI é muito, muito, muito veloz, né? A Revolução Industrial é baseada em hardware, máquinas, equipamentos.
custosos para serem produzidos, difíceis de serem transportados, trabalhosos para serem montados e mantidos. E a inteligência artificial? Bom, essa é baseada em algoritmos, né? Software, que eu brinco que são transmissíveis por WhatsApp, né? E são mesmo, ou seja, é muita velocidade. E, pela primeira vez na história, nós temos open source, nós temos algoritmos abertos para absolutamente qualquer um. Eu, você, o André, todas as pessoas têm acesso a esses algoritmos, né? E eles são plug and play, você não precisa nem de programação em direito. Bom, dá velocidade isso. Segundo fator que dá velocidade, funding, dinheiro. A Revolução Industrial, como nós sabemos, foi financiada por grandes bancos comerciais e grandes fortunas familiares, avessas a risco, por definição. Hoje, pré-Covid pelo menos, né, a gente tinha uma estrutura de venture capital, de VC, ainda temos, montadíssima, estruturadíssima no mundo, com muito dinheiro, com muita liquidez, sabendo que eles vão investir em projetos, não é isso? R$1 bilhão em cada um, para que 19 deem errado e um dê certo. Ou seja, eles são propensos a risco. Isso dá velocidade demais. Terceiro fator chama-se China, né? É a primeira grande revolução tecnológica da era moderna que a China participa como protagonista. E a China é 1/5 da população mundial, como nós sabemos, com uma estrutura de startup muito incrivelmente voltada para a inteligência artificial e com um apoio governamental único no planeta para investimento em inteligência artificial. Eles decretaram publicamente, há uns 6 anos mais ou menos, que eles seriam, né, em 10 anos lá atrás, um dos 5 primeiros em AI no mundo. Eles já são o segundo. E eles decretaram que eles vão chegar primeiro em 2030, e eu acredito muito nisso, porque eles só estão atrás dos Estados Unidos. Então, isso dá velocidade demais. A China vem atropelando. Para mim, o melhor exemplo que eu tenho, eu tive o prazer de conhecer um dos maiores professores chineses, porque essa é uma novidade, né? Quando eu estudei finanças, eu fazia os top 10 de finanças, só tinha norte-americano e alguns europeus. Quando você faz os top 10 de AI, já surgem uns 4 chineses, ou 5, depende da sua vontade de manter ou não. Eu tive o privilégio de conversar com um professor fantástico de Stanford, e estávamos discutindo carros autônomos, aspectos interessantíssimos, legais, éticos. Sabe aquela história? Tem um carro autônomo na rua. Se ele seguir reto, ele atropela uma pessoa que pulou na frente do carro. Se ele virar para a esquerda, ele mata uma pessoa. No primeiro, ele não teve culpa. No segundo, ele matou uma pessoa. Qual dos dois você... Como assim? A gente tem que discutir isso para a AI autônoma funcionar. A resposta do professor chinês foi uma das mais que eu vi na vida. Ele falou o seguinte: amigo, temos na China 1 bilhão de pessoas para alimentar. Isso não, esse tipo de preocupação ética, ela existe, mas ela está em 8º plano. E deixa eu te dar um exemplo. Nós, na dúvida, somos um país em obra. Nós estamos construindo 2 cidades na China com 2 pavimentos. Um pavimento para todo mundo andar, né? Para todos os pedestres, todos nós. Pavimento inferior, não, o superior, perdão, só carro autônomo funcionando. Ou seja, um pragmatismo maluco, né? Não estou dizendo que eles estão certos ou errados, é só um estilo que dá muita velocidade para a AI, feliz ou infelizmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Estamos diante de uma situação diferente. E essa situação é tão diferente, né, que eu não sei, me parece que soluções automáticas de adaptação não parecem funcionar, porque estamos diante de uma situação diferente. Bom, é por isso que vem essencialmente esses 4 institutos, Oxford, OECD, McKinsey e PwC, e estimam empregos em risco. E eles chegam que ajustando a metodologia de todos, né, unificando metodologia, uniformizando metodologia, eles todos chegam muito próximo a 43% de empregos em risco nos próximos 5 a 8 anos. O que significa emprego em risco? Se 70% ou mais
das tarefas que compõem um cargo. A AI não está preocupado em automatizar cargo, automatiza a tarefa. Se 70% ou mais das tarefas forem passíveis de automação por AI, emprego em risco. O que significa que tem um monte de emprego, né, praticamente todos os outros que estão abaixo dos 70%, que também serão fortemente impactados por AI. Então, parece que o impacto é muito grande, parece que o impacto é muito, muito forte. Né? O que não está nessa conta deles? Rompimento de setores. Eu tive o privilégio de conhecer em Nova York a Tala. Tala é uma fintech, a fundadora, que é uma ex-aluna de Colômbia, que ela está na Forbes como uma das 100 maiores fintechs do mundo. Ela dá microcrédito para regiões paupérrimas do planeta. Né? Só que um banco tradicional está preocupado em fazer bastante coisa. Né? Pega um analista de crédito, para dar um exemplo. Ele analisa crédito, mas ele também participa de reunião, ele visita a área comercial, ele participa de comitê de crédito. Bom, analisar o vamos ou não vamos dar crédito é muito bom em fazer, hein? Isso é possível de automatizar. Mas tem uma série de atividades que essa pessoa, que esse cargo faz, que não são passíveis de automação. Você olha o analista de crédito, ele não é um emprego em risco na lógica dessas 4 instituições, porque tem muita coisa não automatizável. Faz sentido. O problema é que vem uma tala dessa e decide dar microcrédito. E está aí uma característica de startup que rompe o setor. Ela não está preocupada em fazer tudo que as empresas tradicionais fazem. Ela quer fazer o core, com centralidade no cliente. O core do melhor jeito possível para melhorar, e melhora normalmente o que ele entrega ao cliente. Óbvio que, indiamente, isso vai afetar os empregos de crédito dos bancos, né? E esse é só um exemplo, que não está na conta aqui. Adriano, você está sendo muito pessimista, hein? 40 e tantos % de emprego em risco? Significa que teremos 40 e tantos % de desemprego? Não, claro que não. Não é isso, né? Tem muitas fricções sociais, fricções regulatórias, legislação trabalhista, Lei Geral de Proteção de Dados, que perigosamente adiada novamente, não é isso? Então, assim, mesmo que a gente queira, né, que a gente possa, peraí, um analista, um cargo que tem 70% das tarefas automatizáveis, 30% não. Requer que nós, que trabalhamos em organizações, estejamos dispostos a reorganizar o trabalho, porque 30% vai ter que ser, esse 30% de várias pessoas vai ter que ser feito por outra pessoa, ou seja, temos que reorganizar, isso está um trabalho maluco. Reorganizar um cargo é fácil, reorganizar uma organização inteira, vocês sabem muito bem, é muito complexo. Então, eu não estou dizendo que teremos desemprego dentro de 40%. O que eu estou dizendo é, tudo leva a crer que estamos diante de um impacto muito forte e talvez sem precedente no mercado de trabalho em poucos anos, e eu acredito que já estamos vivendo isso, mas o mundo é muito desincronizado, não é isso? A gente sente as coisas em momentos diferentes. Bom, esse é o gráfico que eu mais gosto, né? Tinha uma pergunta enviada anteriormente, mas quais empregos estão em risco, né? É uma pergunta muito difícil de responder. Eu prefiro fornecer esse gráfico para que você analise. Peraí, se a inteligência artificial é boa de automatizar coisas repetitivas, eu pus num eixo aqui, ó. Mais repetição, menos repetição ou mais criatividade. Se a inteligência artificial é muito boa de automatizar tarefas pouco sociais, pouca interação social, eu pus isso no outro eixo. E aí a gente chega em quadrantes interessantíssimos. Eu vou começar com esse aqui, ó, da zona segura. Adriano, oi, André. Desculpa te interromper, mas o teu gráfico não está aparecendo. Ah, é? É. Opa, acho que travou em alguma tela anterior aí. Travou. Deixa eu ver agora. Eu vou interromper o compartilhamento e vou pôr de novo, André. Boa, Adriano. Vamos ver se vai. Espera aí. Não, esse gráfico é fundamental que o vejam. Sim, sim, sim. Agora dá para ver? Agora sim. Então tá bom. Vou voltar Obrigado. aqui, pessoal.
Imagina, obrigado você, André. Então, temos mais repetição, menos repetição ou mais criatividade, atividades menos sociais, atividades mais sociais. Eu vou começar com esse que a gente chama de zona segura. O que é segura? Que é o fraco da inteligência artificial. Atividades muito sociais, alto nível de criatividade. O mundo se arrisca a colocar aqui C-level, né? CEOs, C-level em geral, banker, né, de M&A, porque é muito social e precisa de muita criatividade. Na outra diagonal aqui, temos uma zona de risco, que é o forte da inteligência artificial. Tarefas altamente repetitivas, de baixo nível de interação social. O mundo se arrisca a colocar algumas áreas de telemarketing aqui, por questões óbvias. Eu gosto muito desses outros dois quadrantes, que são menos óbvios. O mudança lenta, porque eu tenho baixo nível de interação social, alto nível de criatividade. Eu me arrisco a colocar como exemplo uma profissão minha aqui, que é pesquisador. Pesquisador precisa de um alto nível de criatividade, por mais que isso não pareça. Não é isso? Só que pesquisador conversa um com o outro por meio de papers, né? Então, assim, não precisa tanta interação social, tá certo? Mas o quadrante mais interessante para mim, disparado, é esse aqui, que a gente chama de verniz humano. Atividades altamente repetitivas, porém, muita demanda de interação social. Por que verniz humano? Porque já estamos caminhando com muita força para ter a máquina fazendo tudo que é repetitivo, sobrando mais tempo para nós darmos o lado humano ao trabalho, o lado social. Por isso que chama verniz humano, para a gente dar aquela invernizada. Eu vou me arriscar a colocar outra profissão minha aqui, e claro que eu estou usando minhas profissões, porque daí o meu telhado de vidro fica menor, não é isso? Eu colocaria o professor aqui. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, aonde eles calcularam que no K-12, né, no básico, fundamental e médio, ensino fundamental e médio americano, varia muito de estado para estado, nos Estados Unidos, mas uma média de 60% das atividades que um professor do K-12 faz são atividades altamente repetitivas. Frequência, controle de frequência, cumprimento de requisitos do órgão regulador, Ministério da Educação deles, correção de atividades repetitivas, aquela aula insuportável que é a mesma há 20 anos, repetitiva, sobrando somente 40% do tempo para atuar de forma empática, de forma carinhosa, de forma amorosa com os alunos, né? Eu junto isso com uma outra pesquisa. A Harvard fez uma pesquisa fantástica, faz essa pesquisa há mais de 50 anos. Ele criou um assessment, né, um questionário para identificar high potentials na educação. Começou com crianças. Aplicou o questionário em várias escolas dos Estados Unidos, com base no questionário, selecionou, numa sala de 50, selecionou 10 high potentials. Avisou as pessoas, avisou os professores, avisou as famílias, acompanhou essas crianças por mais de 30 anos, 40 anos. E deu tudo certo. Foi comprovado. E esses high potentials, eles realmente aprendiam mais fácil, aprendiam melhor, chegavam mais longe, e isso se reverberou, inclusive, em suas vidas profissionais e pessoais. Conclusão de Harvard. O meu questionário, meu assessment, é um sucesso. Não. Seria se Harvard não tivesse feito o seguinte: ela não usou assessment nenhum para separar as crianças de high potentials e não high potentials. Ela fez de forma absolutamente aleatória. Você é high potential, você não, você só que comunicou às pessoas. Qual é a lição que a gente tira disso? Mais importante do que a pessoa ser ou não um high potential, sob qualquer critério, muito mais importante é a pessoa achar que é um high potential, e o professor também achar que é o high potential, e os pais, familiares também acharem. Óbvio que eles estudaram o que o professor fazia com esses alunos diferente dos outros. O professor dedicava mais tempo, o professor dava mais feedback, o professor subia a barra, subia muito a barra,
que é hypotension, vai virar hypotension, é autoprofecia. E aí a questão fica, qual é a lição que a gente tira disso tudo? Isso aconteceu com criança, com adulto, na área de negócios, na área militar, na área religiosa. Eles foram comprovando isso, ratificando isso ao longo do tempo. Bom, então por que a gente não consegue dar o mesmo tratamento que a gente dá para os hypotensions para a sala inteira? Talvez tenhamos a chance de ter 60 numa sala, 100% de hypotension. Porque não dá tempo, né? Os professores estão assoberbadíssimos. Olha que oportunidade interessante de termos a inteligência artificial fazendo o repetitivo, para que nós dediquemos tempo, professores, para fazer mais o social, o ser humano, a interação com os alunos, para ajudarmos a criar mais hypotension. Essa, para mim, é a mágica da simbiose, né? É a mágica que é perigosa, óbvio, tem risco, mas é uma mágica da simbiose, a simbiose ser humano-máquina, que acontece aqui no verniz humano e acontece em todos. No mudança lenta também acontece, né? Em finanças, tem uma estimativa que se eu fosse ler todos os artigos de journals relevantes, eu precisaria de um dia de mais de 200 horas, ou seja, impossível. Poxa, eu posso ter a máquina me ajudando a selecionar melhor os artigos. Ou seja, eu parei de me arriscar aqui, porque eu acho que ninguém é melhor do que vocês mesmos para colocarem cargos, tarefas, etc., nesse quadrante para conseguir entender, né, vislumbrar, né, o impacto disso. Essa simbiose também foi prevista pelo Fórum Econômico Mundial, muitos conhecem essa informação. Em 2018, eles perguntaram, eles estimaram como estava a relação humano-máquina em vários tipos de atividade, raciocínio, coordenação, comunicação. Eles fizeram estimativa para o futuro, o que me assusta é o futuro, 2022, né? Olha como a máquina cresce vertiginosamente, não é isso? É uma simbiose que parece que não tem volta, e é por isso que a gente vê tanto impacto potencial no trabalho. O Adriano, você está pessimista, mostrando um cenário ruim. Eu prefiro ver o copo meio cheio e ver um cenário de oportunidades. Quais são as soluções para isso tudo, né? Bom, tem várias sendo discutidas no mundo inteiro. Uma delas é bem europeia, redução da carga de trabalho. Confuso? Deixa eu redividir aqui, que eu acho que parou, né? De dividir a tela. Agora parou de novo, Adriano. Eu vou refazer aqui. Redução da carga horária de trabalho é uma solução muito discutida no mundo. É uma solução complexa, porque se você divide o trabalho, tem que dividir o salário, a conta não fecha, né? A velocidade de AI pode ser maior do que a nossa capacidade de dividir o trabalho. Tem uma série de pontos a serem discutidos. Fala-se muito numa nativa bem keynesiana de renda mínima. Inclusive, eu esqueci o nome dele, meu Deus, Prêmio Nobel de Economia do ano passado, não, Prêmio Nobel da Paz, perdão, do ano passado, ele deu eu vou compartilhar com vocês, ele gravou um vídeo fenomenal, falando assim, estamos todos preocupados com o Covid, eu também estou, mas eu estou muito mais preocupado com outras coisas que estão acontecendo, como o avanço da IA, e não tem como frear. Minha preocupação é não estarmos discutindo isso, e a gente correr o risco de daqui a 4 anos a gente ter muita gente descapacitada, e aonde uma renda mínima pode fazer muito sentido, especialmente para países pobres ou em desenvolvimento. Claro que é uma alternativa complexa, né? Mas plausível. Fala-se muito em remunerar trabalhos sociais centrados no ser humano, que hoje são muito mal remunerados ou não remunerados, como cuidados com idosos, crianças, né? Mas observe uma coisa, pessoal, esses 3 aqui são importantíssimos, mas eles são muito grandes, eles requerem envolvimento da sociedade como um todo, eles requerem envolvimento governamental. Renda mínima, peraí, quem decide quem é elegível? Tem que se capacitar em troca, quem vai checar se está se capacitando? Ou seja, é complexo. Tem uma das soluções que essa não depende de ninguém, essa só depende de cada um de nós como indivíduos e como organizações, que é o famoso reskilling, né?
E eu aproveito esse momento porque me causou muita confusão a palavra skill, porque se você traduzir do literal, vem habilidade, né? Só que o norte-americano mudou um pouco ao longo dos anos essa definição, essa palavra. Eles estão usando skill muito mais no nosso conceito de competência, né? O chá, né? O famoso chá. Conhecimento, habilidades, atitudes. Conhecimento, saber, habilidades, saber fazer, atitude, ir lá e fazer, não é isso? Que todos vocês certamente conhecem. Quando a gente fala reskilling, a gente está falando de desenvolver novas competências, tá certo? E eu acho que faz muito sentido nessa lógica, o reskilling é imperativo. O Fórum Econômico Mundial estima que 42% das competências que nós, em média, nós que estamos no mercado de trabalho, temos hoje, não serão suficientes para 2022. A gente vai precisar desenvolver 42% novas competências. 42% é muita coisa. E qual é a minha preocupação? Quando chegar 2022, ele vai fazer os skills do futuro, que vai ser 2023, não é isso? Então, assim, é uma necessidade de reskilling assombrosa, com uma velocidade maluca. Você sabe muito bem disso. O IBM Global Academy, eles fazem uma pesquisa há mais de 10 anos, muito legal. Eles vão estimar quanto tempo uma pessoa média precisa para fazer o seu reskilling por ano. Quanto tempo de treinamento formal. Nós sabemos que não é só treinamento formal que recapacita uma pessoa. Mas eles estimavam, há 7 anos, por exemplo, esse tempo ia de 2 a 4 dias. Moleza, hein? A gente faz aquele treinamento de 16 horas, não é isso? Resolve o assunto e vamos. Saiu uma versão da pesquisa, eles não divulgaram mais intensamente por conta do Covid, saiu em fevereiro desse ano. Eles estão preparando as ações para divulgar. Estima-se que hoje, em média, são necessários de 38 a 42 dias por ano de treinamento para recapacitação. Isso dá 2 dias e meio. 2 meses e meio útil, né? Não, 2 meses úteis, perdão. Cerca de 2 meses úteis. Não dá mais. Quem consegue parar 2 meses úteis? Ou seja, treinamento passa a ser algo que tem que ser mais orgânico, tem que ser mais fluido, né? Tem que estar mais no dia a dia. E é imperativo. Eu vou me apropriar de uma frase do Setúbal, né? O Setúbal falou em novembro do ano passado, ele falou assim, o Setúbal do Itaú, ele falou: Peter Drucker, né, o pai da administração, dizia que contabilidade, finanças, é a linguagem universal dos negócios. Todos têm que saber a partir de certo nível. Faz sentido. E ele falou assim, olha, só que se Drucker vivo fosse hoje, eu acho que ele diria que temos que ser, no mínimo, os bilíngues. Temos que entender minimamente de resultados, de finanças, e não dá mais. Temos que entender dessa AI e sua turma, porque senão estamos fora. E ele usou muito bem uma expressão, ele falou, eu não digo que temos que ser todos fluentes. Mas eu acho que temos que ser todos letrados, né? Ou seja, não é que precisamos todos sermos codificadores, Python, R. Não, se for melhor, mas precisamos entender que negócio é esse de inteligência artificial, porque ele está mexendo muito fortemente com tudo que a gente faz. Tem uma outra frase do professor Andrew Ng, de Stanford, que ele fala assim, ele foi o primeiro a falar que AI é a nova energia elétrica, que está em tudo e a gente começa a não perceber mais. Só que, isso é verdade, absolutamente verdade, só que não é porque a energia elétrica surgiu que precisamos todos lá atrás sermos engenheiros eletricistas. Não, mas a gente precisa entender minimamente as capacidades da energia elétrica, senão a gente não cria produto, né, lá atrás. Hoje, a gente tem que entender minimamente as capacidades de AI, porque senão nós estamos fora, né? Esse foi o principal motivo de eu escrever o meu livro de inteligência artificial. O meu projeto original, né, os artigos, foram todos relacionados a AI em educação. No meio do caminho, Columbia me chamou para conversar e falou, eu acho que nós temos que dar um passo para trás. O seu livro seria de AI em educação. Eu acho que ele precisa ser de AI para negócio, um passo antes, porque eu tenho certeza, isso foi com base em laboratórios que nós fizemos lá nos Estados Unidos,
Grandes CEOs americanos, grandes C-level americanos de workshops que a gente fazia em Colômbia, eles não tinham a menor ideia do que era AI. Claro, pô, é muito novo, não é culpa deles, está tudo bem. Só que se eles não sabem, como é que a gente vai falar das aplicações de AI em educação se a gente ainda não, se a sociedade ainda não entendeu o que é AI? E está nítido que não entendeu. Se tivesse entendido, talvez nós não estivéssemos naquela projeção tão ruim da PwC, não é isso? De que ficaremos com uma parte pequena. Então, a gente precisa entender as capacidades de AI e entender que a coisa é séria, né? E eu gosto de fazer uma analogia que eu sempre faço, né? Eu fico imaginando as pessoas que não acreditaram na energia elétrica quando a energia elétrica foi inventada e ficaram firmes no lampião ou na vela, não é isso? Eu acho que nós estamos num momento muito parecido, né? AI entrou em fase de aplicação. Muito se fala de Winter AI, né? O invernos de AI, tivemos vários, mas agora nós estamos numa fase de implantação. Implantação é mais fácil, implantação é muito mais fácil e está na nossa mão, né? A gente só precisa se capacitar para isso. E aí eu vou encerrando minha fala aqui, que já estou passando do tempo. Eu gosto muito de fechar. Eu mando isso para vocês depois. Eu preciso dividir a tela, né? Espera aí, eu não dividi aqui de novo. Só um segundinho. Quando a gente olha para... Vocês devem conhecer isso, né? As 10 competências do futuro do Fórum Econômico Mundial, dá nitidamente para separá-la em dois pedaços. Um pedaço é tecnologia na veia, como design tecnológico e programação. Atenção, hein? Programação não é para a área de tecnologia, não, é para todo mundo. Análise e avaliação de sistemas. A gente pode falar de pensamento e análise crítica. São itens muito relacionados às novas tecnologias. Só que tem um outro bloco aqui, né? Como liderança, inteligência emocional, ideação. A solução de problemas complexos é meio híbrido, que usa os dois. Criatividade, aprendizagem ativa, pensamento analítico, que são justamente as fraquezas da AI, né? Então, dá para separar em dois blocos esses skills do futuro. Precisamos entender, sim, dessa nova tecnologia, né? Eu ouvi algumas frases do tipo, AI vai virar o novo Excel, o novo Word, o novo pacote Office. Está virando, né? E vai virar com muita força, né? Assim como o webdesign, UX, UI, etc., que são muito relacionados à tecnologia. Poxa, eles são imprescindíveis. E, claro, o desenvolvimento de tudo que não tem nada a ver com AI, porque AI nunca vai conseguir ser social, eu não acredito. Se ela não consegue ser social, poxa, liderança é absolutamente uma função, uma habilidade, uma competência com muita interação, baseada em interação social. Então, o Fórum Econômico divide esses dois. E aí, eu queria deixar uma reflexão para a gente fazer. O Fórum Econômico Mundial não coloca aqui, mas ele fala que tem uma competência altamente complexa, que no fundo é a mais importante dessas todas aqui, que é o famoso, que ficou famoso, aprender a aprender. Porque, peraí, se hoje eu tenho que entender de AI, né? Daqui a 3 anos, talvez eu tenha que entender de outra coisa. E assim nós vamos com coisas complexas tendo que ser desenvolvidas, a capacidade de aprender a aprender fica absolutamente protagonista. Mas nós sabemos que aprender a aprender é super bacana no discurso, mas é muito difícil na prática. Vocês vivem isso todo dia, a gente vive isso todo dia. Porque, assim, aprender a aprender significa sair sempre da zona de conforto. Só que nós não fomos programados para sairmos da zona de conforto. Nosso cérebro não foi programado para isso. Nós somos programados, historicamente, para procurar o conforto. Né? Posso até sair da zona de conforto um semestre, né, para tentar algo novo, mas sempre, ou seja, é uma mudança muito violenta de mindset, que eu acho que, assim, qual é a solução? Eu vi discussões no mundo inteiro qual é a solução, então, para a gente introspectar esse aprender a aprender. A única coisa que eu espremo de tudo que está sendo falado é assim,
se a gente tiver a consciência de que temos que aprender a aprender e que isso não é fácil, não é legal, que não traz conforto, né? Basta ver como a gente está viciado em rede social. Rede social é o antagônico do aprender a aprender, porque rede social nos vicia, não é isso? Ela está preparada para nos dar exatamente aquilo, né, que a gente quer ver, né? Então, assim, e a gente vicia, sinal de que a gente gosta. É só um exemplo de como a gente procura o conforto, né? Não estou falando que rede social é ruim, eu só estou dizendo que olha como a barreira é alta para a gente aprender a aprender. É um baita desafio. Ter esse mindset, aprofundar o entendimento dessas coisas já ajuda demais. Eu queria fechar com algo que eu comecei, né? Vou só compartilhar de novo aqui, que é a questão. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. A questão de risco e oportunidade. A gente pode olhar tudo que eu falei aqui, enorme risco, tem risco. Eu prefiro ver como oportunidade. Oportunidade para a gente mudar aquela realidade prevista pela PwC ali, como organizações e como indivíduos, para a gente conseguir se manter, né, nos mantermos o mais relevante possível para o mercado. Isso significa reskilling, isso significa absolutamente muita força de capacitação e capacitação constante. E nós, como responsáveis por organizações, de auxílio para que esse reskilling, suporte para que esse reskilling aconteça nos nossos indivíduos, né, nos nossos colaboradores, porque a gente sabe que isso está longe de ser um processo fácil e ficou um pouquinho mais complicado com toda essa turbulência de Covid. Bom, André, eu acho que da fala eu encerro aqui, passei um pouquinho do meu tempo, e aí acho que vamos para as perguntas, né? Legal. Adriano, muito obrigado. Acho que foi ótimo. Pelo contrário, acho que estamos super no tempo. Vamos para as perguntas. Eu sei que você as tem aí, mas você prefere que eu faça? Acho que melhor eu fazer as perguntas aqui. Tá bom. E a gente vai e aí a gente vai dividindo aqui o que você acha, né? Primeiro tem uma aqui sobre se a nova geração, que é mais digital, e a geração que já está no mercado de trabalho, se tem diferenças e se tem sinergias entre elas. Como é que você vê esse ponto aí, olhando a ótica de tudo que você já falou? Legal, André. Acho que não há dúvidas, né, que as novas gerações já nascem digitais, isso facilita muito, né, isso quebra muitas barreiras. Na verdade, eu acho que o ponto mais positivo, né, se é que a gente consegue tirar alguma coisa positiva dessa crise toda que nós estamos, é que ela ajudou demais a quebrar umas barreiras, né, para o adulto, né, que para a criança não existe, né, então para as novas gerações não existe. Fica muita gente discutindo, será que home office é transformação digital? Eu acho que isso não é muito relevante. Eu acho que o que é mais, na minha opinião, o que é mais relevante é o seguinte: houve uma quebra, né, uma quebra de preconceito, e essa quebra de preconceito, decisões que a gente levaria 50 anos para tomar, como a ida para ensino infantil online, que tomou em 2 dias. Isso é positivo no sentido de que a gente vai tirando os medos, vai tirando as barreiras. O adulto é muito mais travado. Claro que a criança, as novas gerações já vêm muito mais digitais, só que eu colocaria um pontinho para reflexão. O mundo, especialmente nós aqui, estamos um pouquinho lentos, na minha opinião, na transformação de currículos infantis. As crianças estão muito digitais, estão muito por conta própria, né? Porque as ondas vão invadindo as residências e as escolas, e menos numa mudança forte de currículo. Óbvio, não estou falando aqui dos colégios particulares que nós, privilegiados, conseguimos ter, mas estou falando do ensino brasileiro, o Brasilzão afora como um todo. Então, a gente tem uma facilidade de gerações vindo digitais, eu acho que tem, só que eu tomaria um cuidado de qualificar um pouquinho mais. Acho que a gente tem que olhar para a qualificação desse digital, só que a gente está anos-luz atrasado, né? A gente está discutindo coisas irrelevantíssimas que podiam ter sido resolvidas há 30 anos, que eu achava que já estavam, né? Como se o caderno tem que ser rosa ou azul. Mas
a gente tem esperança. Vamos firme. Eu acho que é um ponto interessante, né? A necessidade, mais uma vez, tirou o medo das pessoas de experimentarem, né? Certamente, a maioria dos modelos que estão sendo aplicados não são os ideais, mas eles estão gerando experiências, estão gerando aprendizado, né? Se a gente souber usar bem esse aprendizado, certamente, né, esse negócio vai criar bases, fundamentos, né, para modelos novos, né? Não há dúvida, Adriano, sem dúvida. Isso serve para inteligência artificial, serve para automatizar o supply chain, né? Exatamente. Tá certo? Que as crianças precisam de socialização, precisam de contato humano. Os pais, você é pai de dois, corajoso pai de duas crianças pequenas, né, Adriano? Então sabe melhor do que eu, que tenho filhas bem mais crescidas, como é que é na pandemia. Né? Mas essa combinação como você falou, é um ponto de oportunidade incrível, né, para aproveitar. Né? Sim. E eu acho que aí você já respondeu uma das perguntas também que vinha, que era como é que o Covid entra nesse contexto de inteligência artificial, sem dúvida. Tem vários parceiros e clientes, executivos e executivas de empresas de advocacia assistindo a gente aqui, assistindo você. Legal. E tem 3 perguntas aqui muito parecidas, que assim, como é que fica o advogado, o negócio jurídico, o departamento jurídico dentro desse contexto? Como é que impacta, que forma, assim por diante? O setor jurídico, ele tem sido um dos mais estudados e avançados em termos de aplicações de inteligência artificial no mundo. Temos ótimas iniciativas aqui também de startups. E assim, só antes de prosseguir, eu só colocaria o seguinte, né? Eu gosto de pensar sempre ao contrário. Qual é o segmento, qual é a vertical, qual é o setor que não vai ser impactado por AI de grande forma? Então, essa é a pergunta de $1 bilhão, né, Adriano? Porque a gente nunca acha esse setor, né, cara? Nunca acha. Então, assim, óbvio, se a gente conseguir achar um setor altamente que criatividade é o cerne e socialização é o cerne, talvez seja um dos últimos. Mas, assim, tem grandes iniciativas no judiciário. É óbvio que sempre, praticamente sempre, automatizando tarefas que são típicas do início de carreira do advogado, né? Petições mais simples, etc. O que me preocupa muito, porque aquele trabalho de estagiário, de fazer petições simples, de ir no fórum, a gente treina muito os escritórios de advocacia, né, André? Então, a gente tem muito contato com eles, com vocês do direito. Aquilo é parte da formação do advogado sênior, né? Então, me preocupa a gente ter esse leapfrog, o quanto que a gente vai fazer esse leapfrog. Agora, iniciativas no direito são inúmeras. Só vou dar um exemplo que eu acho que ilustra muito. Num departamento, num estado americano, foi feito um teste muito legal para tentar entender o padrão das decisões judiciais. E eles identificaram muitos outliers para o mesmo tipo de problema, de situação. Aí rodaram AI para todos os lados, a AI descobriu um padrão. Na véspera do almoço, né, 1 hora antes do almoço, as decisões são muito mais rígidas. Óbvio. Mas são juízes esclarecidos? Mas são seres humanos, absolutamente influenciados pela pirâmide de Maslow, pela base, não é isso? Fome. Então, assim, eles desenvolveram um sistema de AI fantástico, consegue dar uma curva de como casos semelhantes são tratados. Claro que a gente cria um problema de todo mundo copiar o outro, né? Mas pelo menos a gente evita grandes distorções nesse sistema. Mas tudo que envolve direito, eu acho que ele tem que ser feito com muito cuidado. Você sabe melhor do que eu disso, né? Foi feito um outro sistema de AI para tentar predizer um jovem de 12 anos, para predizer se ele seria um criminoso, né, um delinquente no futuro. Qual o problema disso? Você acabou de criar uma autoprofecia, você meteu um carimbo de potencial delinquente. As portas se fecharam de tal forma que esse pobre jovem vai virar um delinquente. Então, assim, existe o direito é uma área muito especial, né, para trabalhar, porque exatamente o que AI é boa, né?
pegar uma massa de dados, analisar e tomar decisão. Só que, para mim, é só um palpite, tá? O começo da carreira de advogado, eu acho que corre muito risco, é muito automatizável, né? De um ponto para cima, eu particularmente, se eu pudesse arriscar com grande chance de errar, eu colocaria no quadrante verniz humano, porque decisões simples a AI consegue tomar, decisões complexas de interpretação de leis ambíguas, não no futuro visível, né? Então, acho que seria algo, mas assim, o direito e a medicina são duas áreas que a gente está com uma velocidade assombrosa com os de AI. Muito legal, Adriano. Eu queria fazer, acho que é fantástico. Eu queria fazer dois comentários só para completar. Você me lembrou duas pesquisas que eu, na verdade, três pesquisas que eu vi. Eu também estudo AI, você sabe, mas no lado de como as pessoas, especialmente as organizações, tomam decisões, né? Então, teve uma reportagem recente de um jornalista falando do teste que eles fizeram de um algoritmo para testar a identificação de criminosos, exatamente esse que você falou, né? E aí eles como todo jornalista, teve uma ideia curiosa e interessante e jogou, e era baseada em fotos, porque era a interação cognitiva visual. E eles mandaram lá para testar uma base de dados e não disseram que a base de dados era dos 500 congressistas dos Estados Unidos, né? Mais ou menos uns 30% dos congressistas apareceu lá como possíveis criminosos dentro das bases de dados. Então, sempre tem, e não eram, né? E não eram. Na verdade, tinha um viés de programação, né? Então, toda a cadeia que está em volta a inteligência artificial é fruto, como você falou muito bem, de quem a constrói, né? Além de quem a usa, né? Então, esse lado é um lado muito sensível mesmo, né? É muito interessante. Tem limites super relevantes, né? E esse lado que você falou do aprendizado é fantástico, porque uma das inteligências que eu tenho ouvido muito de aplicação de inteligência artificial nas organizações é o design das organizações. Não apenas no processo de decisão, ou seja, aonde e como a inteligência artificial vai interagir com humanos, e aí a gente pensar num processo do judiciário, num tribunal, é a mesma coisa, são organizações tanto quanto, né? Mas também como o processo favorece ou desfavorece o aprendizado, né? Que é um ponto que você falou que eu vejo pouquíssimos pesquisadores práticos discutindo isso, mas que tem uma implicação inacreditável para qualquer estratégia de desenvolvimento de competências que vá trabalhar tanto com inteligência artificial quanto com competitividade, né? Acho que é um ponto super importante, né? Não, legal. A gente já passou das 6h30, mas eu ia propor para você, se você não se importar, a gente ficar mais uns 15 minutos para tentar responder mais algumas perguntas. E aí, em seguida, a gente responde as outras posteriormente. Bom, tem uma pergunta bem interessante aqui sobre as principais barreiras que as empresas precisam enfrentar, na tua opinião, né, para implementar o processo de reskilling. Quais são os desafios? Se esse é um caminho natural, né, como você fala muito bem, esse é o caminho, né? Quais são os desafios para chegar no reskilling? Uma pergunta, essa é outra de $1 milhão, né? Não é? Mas é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa mesmo. A gente discute isso quase todo dia, né, André? Então, assim, eu acho que eu vejo uma primeira barreira prévia, não visível, que eu não consigo ver como país, tá? Estou falando do país mesmo, que a gente circula muito, que existe um entendimento unânime dessa necessidade tão emergencial de reskilling. Eu vejo que nós estamos muito
o mundo é muito desincronizado, né? E com as velocidades das tecnologias, ele fica ainda mais. Né? No livro eu coloco as 4 ondas da AI, né? Tem 4 ondas que o professor Kai-Fu Lee aborda, tem outras. O Kai-Fu Lee, isso. E, De assim, Berkeley, a onda 1 e 2, elas, quem está em segmentos da onda 1 e 2, já está falando em reskilling aceleradamente. Quem está nas ondas 3 e 4, vejo falar muito menos. Claro, a onda 3 e 4 vai chegar com um pouco mais de lentidão. Então, eu acho que conscientizar de que nós precisamos de soluções, né, para o processo de reskilling e que o reskilling ele existe, ele é imperativo e ele é urgente, eu acho que é um primeiro passo importante, uma barreira invisível. A segunda coisa, eu acho o seguinte, soluções que nos trouxeram até aqui não vão ser as soluções que vão nos levar para os próximos 3 a 5 anos em educação. Não tem a menor dúvida, né? Então, eu acho que é o pensar diferente, coisa que a gente procura fazer muito, né, André? É uma coisa muito difícil, porque a gente está sempre se forçando a sair da caixa, vamos de novo tentar refazer, quebrar paradigmas de medo da online é ruim, não, online pode ser ótimo, né? Então, assim, trazer dados para essa história toda, né, e fazer diferente. Vou dar um exemplo. A gente, não vou, óbvio, você conhece o caso, você conduziu o caso, mas a gente tinha um banco em especial com muito medo do online, né? Muito blended. Após o blended, a gente mediu, né? Você sabe bem, André, a gente mediu a absorção, a mensagem da turma presencial que a gente tinha feito antes e da turma blended. A turma blended mostrou, é difícil medir a aprendizagem, mas ela mostrou um patamar muito superior de aprendizagem dos alunos, né? Sabe disso? E assim, e o medo passou. Então, assim, sair da caixa, pensar em soluções alternativas, e acho que a solução tem que ser muito moldada para a cultura da organização, né? Para o seu modus operandi, para o seu jeito de pensar, para o seu jeito de fazer. Não existe solução pronta, não existe implanta o método A que vai dar tudo certo. Eu não acredito nisso, sinceramente, a gente não acredita nisso. E assim, só que soluções que nos levaram até aqui, acho que esse é um ponto muito importante, não vão nos levar em treinamento para os próximos 3 ou 5 anos. A gente tem que trabalhar com esse indivíduo de forma diferente, com esse colaborador de forma mais fluida, mais orgânica, né? São 40 dias de reskilling, isso em média, isso assumindo que nós estamos na média. Então, assim, é muita coisa. Então, eu acho que essas duas questões são as mais importantes, né? E eu particularmente acredito que o reskilling tem que ser multifocal, né? Não é só o treinamento presencial, não é só o online, não é só o carrapato, né? O treinamento on the job. É uma combinação disso tudo de forma orquestrada, não é isso? E sabendo quais são as competências a serem desenvolvidas. E tudo isso vai sair, nós somos criativos, todos nós somos, desde que tenhamos a certeza de que esse reskilling passou do tempo de ser importante, urgente, e não dá mais para postergá-lo, ou realmente o que a gente mais vê em segmentos altamente clássicos, tradicionais, serem rompidos. E a gente acaba só acreditando quando rompeu, né? Então, eu acho que a gente tem que se sacudir muito fortemente nessa lógica de reskilling. Se a situação é nova, a solução tem que ser nova, não pode ser a mesma. E eu acho que você colocou muito bem, Adriano, o desafio ele é pensar fora da caixa, né? E olhar objetivamente os problemas que cada organização tem, qual é o ponto de partida, onde quer chegar, qual é o nível de ambição e assim por diante, né? No Brasil, a gente tem um gap muito grande de habilidades técnicas, mas também de habilidades comportamentais, né? Então, talvez a combinação desse desenho leve a uma necessidade de treinamento talvez até maior, né? Como você falou muito bem. Mas eu acho que talvez o ponto interessante é que, se a gente fatiar esse tipo de conhecimento, muito do que é o ponto de partida, principalmente o ponto de partida e as primeiras etapas, elas se prestam muito bem ao ensino online, ao ensino EAD, né, Adriano? Então, isso pode ser uma aceleração muito grande, porque
do ponto de vista de custo e do ponto de vista de disponibilização para uma base maior e de personalização também, pensando em alguns modelos, principalmente no LIT, mas em vários modelos, mesmo aulas online, você tem muitas oportunidades de fazer um leapfrogging, que nem você falou, né? De dar um salto muito maior do que o esperado por conta da capacidade de aplicar a tecnologia para resolver esse tipo de problema, né? Até que se depare com outro tipo de necessidade, que a tecnologia vai precisar trabalhar mais junto com capacidades de interação social, né? Subir para aquele outro quadrante lá. Não, legal, muito bacana, Adriano. Do ponto de vista mais estratégico e da aplicação do dia a dia, Adriano, acho que todas as empresas vão ter que devem ter uma visão sobre inteligência artificial ontem, né? Não é nem amanhã, tá certo? Diga. Não, segue, por favor. E só fazer uma última pergunta aqui, nós já passamos 10 minutos aí do nosso tempo. Tem uma pergunta aqui online, aqui do Gabriel, né? Da mesma forma que o AI será um novo Excel, você já consegue pontuar algumas ferramentas que a gente pode usar no ambiente corporativo que usam esse tipo de tecnologias? Alguns exemplos que você queira mencionar? Você já falou da empresa de microcrédito, mas algum outro, talvez? Eu entendi que ele está perguntando de ferramentas, né? Eu acho assim que eu sempre recomendo começar AI com algo amigável, né? Por exemplo, o IBM Cloud é absolutamente amigável. Eu pus aqui no chat. É grátis, você pode fuçar, você não precisa de nenhuma. Foi o nosso parceiro inicial, né? Com AI. Você não precisa de saber escrever um único código. Você consegue criar aplicações assustadoras de AI sem fazer um único código, de graça. E quando você precisar se achar que você está com um protótipo de brincadeira, consegue chamar o seu tudo comunicado por API, ou seja, API, ele vai entender, não precisa fazer nada, ou seja, e a hora que você for usar, isso cobra por uso, centavos de real. Então, assim, é uma plataforma que vale começar já, não é isso? É um jeito de começar. O Google tem a sua, né? Eu posso mandar, eu esqueci o nome da do Google, eu posso mandar e se distribui para a turma. O Google tem a sua, é menos amigável que a da IBM, mas também é amigável, né? A Microsoft tem a sua, eu posso mandar o Azure, ele é menos amigável que o Google ainda. Eu começaria com o IBM até a gente conseguir ir para Python e R, que é a construção mais nativa de usar códigos, onde já existem também códigos prontos, né? Eu posso mandar também aonde estão os códigos prontos, André, para você distribuir para a turma. Assim, eu iria sempre, começa com o IBM Cloud, ou com o Google, ou com o Microsoft, mas o IBM é mais fácil. Naturalmente, você vai entendendo as possibilidades para conseguir chegar num R Python e conseguir que a turma seja codificadora de R de Python. Eu acho que não precisa ser na largada, até porque esse profissional é mais raro, né? De largada dá para ser a gente do negócio trabalhando com a inteligência artificial. Acho que seria um interessante começo para todo mundo aí. Não, fantástico, Adriano. Eu não sei se você sabe, eu estou terminando uma pesquisa junto com 2 outros professores lá da Sampo sobre os maiores desafios que os executivos das empresas têm para contratar pessoas para trabalhar com inteligência artificial. E o maior problema é exatamente esse que você mencionou. Quem conhece de otimização e estatística não conhece de computação, que não conhece de negócio, que não conhece de estatística e assim por diante. Então, é raríssimo ter esse tripé na mesma pessoa. Então, ter um ponto de entrada e desenvolver isso aí é essencial, porque você vai ter que trabalhar colaborando, né? A gente fala muito em mudança cultural, né? Mudança cultural é muito importante. Só que se ficar só na cultura, sabe? A cultura é prática. Se ela não for para a prática, não é cultura. Então, às vezes, começar um projeto validador pequeno, né? Baseado em algo bem amigável, como o IBM Cloud, eu acho que é um belo caminho, né? Barato, fácil, perde medo, cria interesse e você começa
uma mini revolução na empresa sem precisar de um decreto, né? Não tem inteligência artificial que não exista botando a mão na massa, né, Adriano? Exatamente. Tem que ter, é o mundo do código, né? Exato. Muito legal. Bom, eu acho que, Adriano, já passamos aí uns 15 minutos do tempo. Tem mais algum ponto? Não sei se você quer fazer fazer um fechamento dessa nossa conversa, alguma coisa que você queira reforçar para a gente terminar. As perguntas que ficaram aqui, depois a gente passa para dar a resposta. Também vou transmitir para o pessoal, todo mundo que está participando, a sua apresentação e os links lá que você comentou. Legal. Eu acho que é isso. Os principais takeaways que a gente queria passar é que estamos diante de uma situação muito diferente. AI veio para ficar, está em fase de implantação. Ela traz consigo outras tecnologias, mas com poder e já estão modificando tudo, absolutamente tudo. E o pior é que é muito silencioso. Se é silencioso, a gente não vê e AI não espera retardatário. Então, o nosso famoso jeitinho de deixar para a última hora aqui não funciona. Né? Em AI não funciona. Ficou para a última hora, estamos com um problema. Então, a organização conseguir sair na frente, conseguir começar projetos de implantação, já temos muito fazendo, né? Eu acho que a gente tem um ganho enorme, uma oportunidade enorme, além de um risco, claro, mas uma oportunidade de fazer diferente. O que eu diria é que procuremos conhecer mais sobre AI. AI, eu me surpreendi muito quando eu fui conhecer, você falou no começo, formação em finanças, mercado financeiro a vida inteira, e eu, quando fui entender de AI, eu falava assim, mas, tá, é só isso, né? Então, é só A gerando B. Então eu entendi. E cadê a inteligência, né? O que eu mais falava, é uma inteligência burra, mas uma inteligência burra capaz de fazer coisas incríveis, né? De automatizar coisas incríveis. Então, eu acho que perder esse medo e conhecer de AI é o principal convite que eu acho que a gente tem que ter como indivíduos, né? Óbvio, caminhando aí com tudo que a gente falou de reskilling. Fica o convite do livro, acho que você pode mandar também o link, se alguém se interessar, está com uma leitura para pessoas de negócio, esse foi o objetivo, e fica o convite para quem quiser conhecer. Não, muito legal, é fantástico, Adriano. Você sabe que eu fui um dos primeiros a comprar o seu livro, já li mais de uma vez, já recomendo sempre. Eu acho que ele é muito esclarecedor, porque ele tem, além do valor de ser uma coisa inovadora, ele é muito prático, direto e objetivo, inclusive nos exemplos que você dá. Então, acho que é uma leitura relevante, mas não é uma leitura dolorosa, é uma leitura fluida, uma leitura muito boa. Parabéns pelo livro. Obrigado a todos. Legal. Pela participação. Obrigado a todos. Queria agradecer mais uma vez o Adriano pela disponibilidade. Acho que aprendemos muito. Eu aprendi muito aí, Adriano, de novo, mais uma vez. Toda vez que eu participo e assisto a sua apresentação, aparece um ângulo diferente. Dessa vez não foi diferente. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer também a todo mundo que participou aqui, mandando as perguntas, assistindo, aos que já saíram, aos que ficaram até agora. Espero que todo mundo possa aproveitar aí no seu dia a dia, fazer as reflexões, e a gente fica à disposição de vocês. Um ótimo final de quarta-feira e até a próxima. Fiquem bem. Até mais.